início ao nosso webinar Internacionalização e Multilinguismo, o fluxo editorial bilingue no OJS. Este webinar vai contar com a experiência da Marisa Mourão, para nos falar sobre a publicação de bilingue no OJS. A Marisa Mourão é gestora de investigação no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, onde tem exercido funções de gestão editorial de 3 revistas científicas e também de coleções de livros da unidade daquela investigação. No domínio da gestão editorial, ela exerceu ainda funções de apoio editorial na revista do Grupo de Trabalho de Jovens Investigadores da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação. Ou seja, a Marisa tem uma vasta experiência, por isso tenho a certeza que o contributo dela será muito importante para também nos dar uma alternativa, porque hoje em dia, quando estamos na gestão editorial de uma revista e mesmo nas políticas que se vai adotar nessa revista, questionamos muito se devemos ou manter o português ou, por outro lado, devemos publicar em inglês, sendo que o uso de uma única língua internacional facilita a disseminação do conhecimento, mas, por outro lado, também perpetua algumas desigualdades. O uso de inglês, nós que estamos aqui mais dentro da área da gestão editorial também conseguimos perceber que, em particular, como sendo uma língua de ciência, que parece tornar a revista mais atrativa para autores, para leitores, o que também parece dar quase um selo de maior qualidade à revista, o que aumenta assim a probabilidade de ser citada e também de indexação em bases de dados. A levar para o trabalho em vez da devido, porque a devido era muito pesada. Deixa eu aqui ativar um muto, já está. E neste sentido, nós muitas das vezes podíamos questionar-nos que se devemos optar pela publicação em inglês e deixar o português, ou se existem outras alternativas, se sim, quais e de que forma é que podemos adotá-las. E nesse sentido a Marisa vai nos contar a experiência dela. E por isso peço que, se tiverem alguma dúvida, que possam ir colocando no chat e no fim teremos um tempinho para questões e para partilha de experiências, se assim o quiserem, ok? Até já. Marisa, podes começar quando quiseres. Bom dia. Em primeiro lugar, queria obviamente agradecer a simpatia da Susana, não só por esta apresentação tão simpática, mas também pelo convite, e queria agradecer também a presença da nossa audiência, parece que já estamos bastantes, portanto agradeço a vossa presença. Na próxima... Isto não está... já está. Na próxima meia hora, sensivelmente, não é? Obviamente, depois teremos tempo para as questões, iremos falar então da internacionalização e do multilinguismo. O foco é, sem dúvida, a prática, contudo, eu quis fazer aqui também algum enquadramento que passará também por aquilo que a Susana já disse, e também um enquadramento de porquê optar pela publicação bilíngue no quadro do Centro de Investigação em que me insiro. E depois, por fim, farei então algumas considerações finais e poderemos discutir, porque a ideia aqui é também apresentar um modelo que depois vocês possam usar como exemplo, adaptando a determinados contextos, e podemos obviamente discutir isso. Ao longo da apresentação eu deixei também alguns links, depois a Susana partilhará convosco a apresentação, portanto se quiserem depois explorar alguma questão mais particular podem aceder às hiperligações. Então, porquê o multilinguismo e para quê? Esta ideia vai muito de encontro com aquilo que a Susana nos estava a dizer. No campo científico nós temos então questões de subordinação linguística, e esta subordinação linguística vai colocar também a subordinação cultural, política e científica de uma determinada região. Naturalmente existem vantagens de publicar numa língua franca, como no caso da ciência, obviamente o inglês, porque há um esbatimento de barreiras a nível do acesso e da própria visibilidade, porque existe um elevado número de falantes, quer nativos, quer não nativos desta língua, e obviamente aqui coloca-se a questão da internacionalização, que interessa obviamente
a todos os gestores destas revistas. Igualmente, coloca-se aqui uma questão da hegemonia do inglês que vai contribuir então para esta perpetuação de desigualdades. Falamos aqui de dificuldades colocadas a falantes não nativos e também desta subordinação linguística, cultural e científica. Por outro lado, o acesso aberto não é necessariamente um sinónimo de acesso universal, porque não vai eliminar certas barreiras como as linguísticas e por isso esta opção por várias línguas parece-me particularmente relevante. Estamos com já foi. Peço muita desculpa. Continuando. Então, ainda na linha disto que eu vos dizia do acesso aberto, mas também num espectro mais amplo da ciência aberta, há cerca de 1 ano atrás foi publicada a recomendação sobre ciência aberta aprovada pela Assembleia Geral da Unesco e esta questão do multilinguismo já estava presente. Aliás, no quadro dos valores fundamentais e princípios orientadores da ciência aberta incluía mesmo um ponto relativo à diversidade e inclusividade que tinha presente esta ideia de que a ciência aberta deve abraçar a diversidade de conhecimentos, práticas, fluxos de trabalho e línguas, porque também elas são reflexo de uma determinada cultura e isto irá transparecer, por assim dizer, o pluralismo epistémico de uma determinada comunidade científica. Além disso, a própria Comissão Europeia tem feito alguns esforços no sentido da reforma do sistema de avaliação e eu recomendo-vos que depois espreitem estes 2 links porque já abordam também esta questão do multilinguismo. De momento, ainda assim, o que temos é um paradigma dominante, um paradigma que implica publicar em inglês, apesar de implicar também outras coisas, como a publicação sob a forma de artigo científico, com uma estrutura mais voltada para aquilo que é pesquisa empírica, ou seja, introdução, metodologia, resultados e discussão, e também a publicação em revistas de fator de impacto. Focamos-nos aqui nesta ideia de publicar em inglês e perante o publicar em inglês como paradigma dominante, o que é que nós podemos fazer? A verdade é que podemos fazer 3 coisas, podemos submeter-nos, podemos recusar totalmente ou podemos tentar chegar aqui a um caminho de compromisso. É isso que nós pretendemos com as publicações bilíngues. Na prática, no caso das revistas, aquilo que vemos no panorama geral é publicações numa única língua, que eu não conheço todas as áreas, mas nas ciências sociais o inglês é claramente dominante e não acredito que haja alguma área em que isso seja diferente. Depois temos também publicações linguisticamente híbridas que vão publicar o texto total, aceitam textos em qualquer língua, mas a totalidade do texto está só nessa língua que foi submetido. Ou publicações com textos completos em mais do que uma língua, que é o exemplo que aqui vos trago. Então, as revistas bilíngues são o quê? Não são claramente um modelo de acesso universal ao conhecimento, porque estamos aqui só a falar de 2 línguas, mas é claramente, no meu entender, uma possibilidade para uma maior diversidade e inclusão, não ignorando as vantagens da língua inglesa e dando também espaço aqui a que outras línguas sejam línguas de ciência. E ao tornar possível que o conhecimento chegue à ampla comunidade de falantes desta língua, vai também contrariar aqui esta ideia de perpetuação da subalternidade científica, linguística e cultural. Falemos então agora do caso dos Centros de Estudos de Comunicação e Sociedade. Naturalmente, políticas científicas de um centro acabam por se refletir nas políticas editoriais. O Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade tem uma política forte no sentido de colocar o português como língua de ciência, há uma clara preferência pelo português como língua de difusão do conhecimento, uma preferência que está enraizada na cultura do centro, mas também está muito associada a uma linha de investigação focada na lusofonia que temos neste centro de investigação. A vantagem do centro de investigação em questão e dos centros em geral é que há um financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia que vai facilitar esta implementação da política, já que é, como veremos, uma política que implica um custo adicional, sobretudo naquilo que aos recursos humanos diz respeito.
Nós temos então 3 revistas, a Comunicação e Sociedade, a Revista Lusófona de Estudos Culturais e a Vista. São revistas em acesso aberto diariamente, o que significa que não há taxas nem para os autores, nem para os autores. Ainda assim, há aqui uma questão que é o custo das traduções. O custo das traduções é, sobretudo, fica sobretudo a cargo dos autores. Isto coloca em si alguma falta de equidade, digamos assim, porque, sobretudo, autores de universidades com menos recursos poderão ter dificuldade em suportar estes custos, sobretudo se falarmos numa tradução para as 2 línguas, porque há autores que não são nativos nem do português nem do inglês, então há um custo bastante acrescido. Eu diria até que é uma questão de que vos falarei adiante, que o ideal seria esta tradução ser assegurada pela equipa, sobretudo se estivermos aqui a falar de um caso de financiamento público, como é o caso do financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, no caso das unidades de investigação. Então, as revistas no geral são temáticas, bilíngues e semestrais, e o caso da Vista, que é o caso em particular que vos trago, assume uma modalidade contínua, e é por isso que eu vos trago este exemplo, porque uma revista que seja bilíngue vai ter um aumento do tempo de processamento pela necessidade da tradução, e acredito que a modalidade contínua será aquela que vai contrabalançar melhor esta desvantagem, porque não estaremos a aguardar pelo fecho do número para publicar o artigo em questão. Então, em termos muito genéricos, o que é que nós temos? Temos uma submissão, no máximo até 2 meses depois temos uma decisão editorial. Se for aceitar, vai diretamente para uma revisão formal e depois pede-se a tradução. Se for com revisões, normalmente dá cerca de 1 mês e só depois é que avançamos. Mas no caso da publicação contínua, logo que fazemos então a paginação, enviamos para provas e publicamos, o que vai aqui contrabalançar este mês da tradução. Eu diria, no fundo, e este é um elemento que eu vos quis trazer, que é o próprio fluxo é um desafio interno. Eu penso que nós já reformulamos o nosso fluxo por aí umas 4 vezes. Acho que agora está num bom ponto e poderá ser usado como exemplo para outros que considerem adequados, mas claramente é um desafio interno porque estamos aqui a falar de vários participantes e de várias fases. Falando desta ideia das várias fases, é muito importante não só por uma questão de boas práticas, mas também por uma questão de organização, registarem tudo na plataforma OJS. Aliás, eu coloquei aqui no topo da apresentação o botãozinho que vos mostra o histórico, porque assim vocês têm toda a informação e sabem em que fase é que está. Em relação aos participantes, temos naturalmente o autor, nós temos editores de secção ou a direção, porque a vária é da responsabilidade da direção, os editores temáticos são responsáveis pela secção temática. Temos assistente editorial responsável por aspectos formais, aplicação de normas APA, que são aquelas que nós usamos, questões assim mais formais, digamos assim, e depois temos a nossa tradutora responsável pelos aspectos linguísticos. Naturalmente, como eu vos dizia, uma coisa é rever a tradução, que é importante que tenha uma qualidade, outra coisa completamente diferente era nós garantirmos a tradução, que seria o cenário ideal e aquele para o qual estamos a procurar caminhar. Depois há outra questão, que é importante os próprios editores terem atenção à tradução, porque muitos autores, isto para o inglês nunca me aconteceu, mas para o português é muito comum termos autores que não sabem, não conseguem compreender o português. Então, se os editores não garantirem esta qualidade de um ponto de vista científico, torna-se bastante complicado. Portanto, é uma tarefa adicional, digamos assim, para os editores. Fazendo agora uma passagem por cada um dos passos, o que é que nós fazemos? Na submissão, naturalmente, o primeiro passo é vermos os requisitos formais, que se não estiverem em condições há uma rejeição automática. Por exemplo, se nos for enviado um resumo em vez de um artigo completo, é automaticamente rejeitado. Poderá ser necessário fazer um pedido de dados adicionais, muitas vezes os autores não submetem algum dado que faria falta, poderá pedir-se.
E depois temos então uma análise editorial da componente científica, analisar se se enquadra no âmbito, se for para a secção temática, se enquadra na questão temática, por aí adiante. E depois temos então uma rejeição ou um envio para a revisão. Questões que eu queria sublinhar em relação à submissão. Em primeiro lugar, eu queria sublinhar a importância de um passo anterior, que é a divulgação nas duas línguas, porque se nós publicamos em duas línguas e aceitamos, porque os autores podem submeter o artigo ou em português ou em inglês e depois é que têm de traduzir. Se nós vamos aceitar receber submissões nas duas línguas, é importante fazermos a divulgação nas duas línguas e tentarmos alcançar diferentes públicos-alvo em diferentes espaços geográficos, nomeadamente. Nós temos chamadas permanentes, mas temos também chamadas temáticas. É importante que este planeamento seja bastante prévio, mesmo que a chamada de trabalhos abra num período mais próximo da publicação do número. É importante este planeamento, e é importante também que, apesar da edição ser temática, isto seja amplo, mesmo que seja uma questão de nicho, é importante que não seja de tal modo restrito que as submissões fiquem demasiado limitadas. Com isto, há naturalmente a possibilidade de atingir autores falantes de diversas línguas, mas há também reticências em relação à submissão. Sem dúvida, o custo da publicação nas duas versões é um problema quando os autores pensam submeter à revista, mas em contraponto, há também um interesse de publicação nas duas línguas, porque isto vai atingir mais leitores e possivelmente terá um maior impacto. Passando agora então para a revisão, aqui o fluxo é bastante comum, suponho, em todas as revistas. Haverá uma designação de revisores, um acompanhamento da revisão, a decisão editorial e notificação dos autores, o envio da versão revista pelo autor caso se tenham pedido alterações e a validação da versão revista. Em relação à revisão, naturalmente, tendo artigos em português ou em inglês, podemos incluir revisores de diversas línguas e, sobretudo, podemos incluir revisores de diferentes espaços geográficos, dependendo da língua original. Ainda assim, obviamente, existem dificuldades em encontrar revisores. Isto não é um problema dependendo de ser uma revista bilíngue ou não. É um problema do modo como a ciência e a produção de conhecimento se organiza e o modo como as revisões são avaliadas ou têm valor do ponto de vista da avaliação do investigador. Portanto, a este nível, eu diria que qualquer revista terá algumas dificuldades, à exceção de algumas revistas, digamos assim, de topo ou de elevado fator de impacto. Na edição de texto é que a parte da revista bilíngue se nota como os passos complexificam-se, digamos assim. Primeiro, nós costumamos fazer uma revisão formal quando a versão científica, com o conteúdo científico já está fechada, porque isto vai nos garantir que o artigo já está limpo, por assim dizer, quando vai para a tradução, evita que se esteja a rever as duas versões. Depois, se necessário, é então pedido algum ajuste formal e depois sim a tradução. Depois o autor entrega-nos a versão original e a traduzida, há uma aprovação científica da própria tradução e também uma aprovação linguística, e só depois então é que se validam as versões finais. Aqui volto então a sublinhar esta ideia de que efetivamente é importante que a versão original esteja completamente limpa antes de traduzirem, para não duplicarem trabalho, porque já em si isto é um custo adicional para a equipa editorial e para os próprios autores, portanto importa que as fases sejam céleres. Obviamente a etapa de tradução vai estender o tempo de processamento, mas era esta questão que vos dizia, que com a publicação contínua podemos de algum modo contrabalançar essa questão. E agora então a publicação, nós temos uma criação do número de forma prévia, porque vamos publicar em modalidade contínua, que significa consoante cada texto vai ficando pronto, nós vamos publicando. Fazemos a composição gráfica, no caso da vista optamos pelo JXML, e aqui temos então 2 ficheiros que vamos editar, com um total de 3 formatos. Nós publicamos em PDF, HTML e EPUB. No total temos então 6 ficheiros finais.
2 línguas para cada um dos formatos e um único DOI. Eu deixei-vos aqui alguns links relativamente a este assunto, sobretudo do JAS-XML. No caso da Vista, a Vista está enquadrada no serviço de alojamento da minha editora, pelo que temos recebido um ótimo apoio nesse sentido. Tem também imensa informação no site do projeto Pabin que podem encontrar e que tenho a certeza que será muito útil. Depois desta composição gráfica é importante validarem todos os metadados que se encontram aqui ao lado do workflow no espaço publicação e depois sim enviamos para provas o documento para a leitura e verificação final do autor, mas também, se possível, previamente do editor, pode haver algum ajuste final. E então publicamos e notificamos os autores. Há então assim esta aceleração, porque a demora na edição do texto vai ser contrabalançada com esta publicação imediata da versão do editor e naturalmente esta divulgação nas 2 línguas permite atingir um maior número de leitores. Queria também sublinhar para quem está indexado na Cielo que a marcação das referências não implica uma marcação duplicada do próprio texto, porque as referências são marcadas uma única vez para as 2 versões, portanto já temos aqui uma coisa que digamos que não vos vai custar tanto. Então vocês veem aqui os 6 fecheiros finais, a cada formato nas 2 línguas. Então, para terminar, queria então sublinhar mais uma vez esta ideia de inclusão de autores, revisores, editores, porque isto permite-nos também incluir editores estrangeiros que não entendem a língua portuguesa, por exemplo, e leitores falantes de diversas línguas, sem, claro, estarmos aqui a descurar a comunidade lusófona nem a defesa da língua e da cultura. É um pouco difícil nós termos noção exata da quantidade de downloads que temos em cada língua, porque está tudo associado a um único DOI, mas eu fiz uma experiência com algumas das citações das revistas e efetivamente nós temos citações, temos da Alemanha, da Finlândia, África do Sul, portanto, além do espaço lusófono, obviamente sendo revistas mais conhecidas neste espaço, acabamos sempre por ter mais citações do espaço lusófono, mas efetivamente conseguimos alcançar leitores de outros espaços geográficos. Temos aqui, no fundo, um esbatimento de barreiras linguísticas, mas, reforço, não é um acesso universal. É importante também tentarmos caminhar nesse sentido e não descurarmos certas línguas, mas cada um, digamos assim, tem que fazer a sua parte. Este fluxo mais demorado pela tradução aceleramos então com modalidade contínua e, obviamente, há aqui um custo adicional para os autores e para a equipa. Esperemos que no futuro não seja para os autores e seja apenas para a equipa, mas penso que é possível vermos que pode ser compensador ainda assim. Em síntese, este não é um modelo de acesso universal, mas é uma garantia de maior diversidade e inclusão, diria eu. É uma opção exigente e dispendiosa, mas o caminho das revistas do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade constituem, no meu entender, um argumento, porque efetivamente temos resultados. A Comunicação e Sociedade é a nossa revista mais antiga e já está indexada em diferentes bases de dados e é bastante reputada nacional e internacionalmente. E pode ser também um exemplo para vocês conseguirem pensar o vosso fluxo depois de nós darmos tantas voltas ao nosso. Eu acredito que pode ser um exemplo para vocês adaptarem. E pronto, eu fico disponível para as questões que vocês possam ter e espero ter sido esclarecedora. Obrigada, Marisa. Foi muito interessante e é um contributo muito importante. Deixo agora aberto a questões e a comentários ou alguma, não sei, alguma partilha que vocês queiram fazer. Sintam-se à vontade através do chat ou se quiserem falar. Professora Maria Alfredo, pode falar se quiser. Olá, bom dia. Bom dia. Obrigada, Marisa, gostei de ouvir, não é? E de falar da sua experiência. Eu coloquei aí no chat
esta questão dos custos, não é? Porque fala várias vezes, não é? Refere várias vezes os custos mais elevados. Como é que vocês lidam com esta questão? É assim, nós em alguns casos temos tentado garantir que as traduções sejam na totalidade financiadas ou pelo centro ou por alguns projetos específicos. Isso já está a ser implementado no próximo número da revista Lusófona de Estudos Culturais. Nem sempre isso é possível. Portanto, por norma, o que nós pedimos aos autores é que eles façam a tradução. Se a tradução vier com alguns problemas, nós tentamos dar alguns ajustes de maneira a que se torne mais nativa, mas de facto esse é o maior problema, que é convencer, por assim dizer, os autores de que sim, isto é importante, sobretudo autores estrangeiros, porque os autores que são do espaço lusófono é sempre mais fácil, porque por norma submetem em português e têm todo o interesse em que a publicação esteja em inglês. Portanto, sim, é bastante complicado que os autores acedam a fazer esta tradução, mas ainda assim, eu acho que quando efetivamente lhes explicamos o alcance que as suas publicações podem ter, porque mesmo autores que são estrangeiros, o mundo lusófono é muito extenso e eles podem atingir outros leitores. Eu acho que nesse momento sim, eles são bastante, acedem facilmente. Lá está, eu com os autores, por norma, eu não sei quais são as razões pelas quais eles se submetem, mas quando nós contactamos os editores estrangeiros, normalmente é esta ideia que, por assim dizer, os setores, é esta ideia de ter um público muitíssimo mais alargado, a que podem aceder, e nós temos, em relação aos autores, lá está, não conheço os motivos, mas nós temos bastantes submissões de autores estrangeiros, sobretudo na comunicação e sociedade, que é aquela que está mais indexada. Sim, obrigada. Não sei se poderei comentar rapidamente, Susana. Sim, pode. Penso, eu não tive a ver as vossas revistas, a consultar, mas eles quando submetem, portanto, nas instruções aos autores, na submissão, eles já sabem que, se for aceito, será publicado numa versão bilíngue, certo? Portanto, à partida, saberão nas que se estão a meter, não é? Como se costumamos dizer, saberão aquilo que estão a fazer. Agora, de facto, se vocês conseguem ter algum financiamento por parte do Centro de Investigação, dos projetos, porque isso, de facto, isso eu veria aí, sobretudo, o grande problema, não é? Quer dizer, onde vem o financiamento, para além do financiamento que já está incluído no tempo da equipa que se está a dedicar a isso, isto é, a equipa editorial, o seu tempo também vale muito dinheiro, não é? E, portanto, já há aí já há aí um financiamento óbvio, e, portanto, eu vejo aqui, de facto, também a disponibilidade da equipa como sendo algo muito valioso, não é? Muito, e é muito, provavelmente também não muito fácil de conseguir, para além da questão dos avaliadores. Que isso, como disse, é comum a todas as revistas, talvez exceto às tais de. Obrigada, Marisa. Eu só queria perguntar, esta apresentação depois será disponibilizada? Sim, a gravação vai estar disponível no nosso canal do YouTube e o PDF também vai estar disponível no website do Pavin. E aproveito para referir, se alguém quiser certificados, para solicitar através do e-mail info@pavin.pt. Já agora, aproveitando, nada. Marisa, agora temos aqui uma pergunta da Mariana, que de certa forma tu já respondeste, mas não sei se queres complementar, que ela pergunta se vocês não receiam tornar-se menos apetecíveis para autores que não possam, queiram fazer o investimento da tradução. Sim, então deixem-me só fazer uma nota em complemento com o que estávamos a falar, que é, eu acho e acredito sinceramente que o investimento público tem que existir para este tipo de coisas, ou seja, estas questões da diversidade são absolutamente centrais na ciência e devemos aproveitar todo o financiamento público que existe nesse sentido. Aliás, os próprios autores, por norma, têm projetos aos quais podem recorrer para este tipo de tradução. Portanto, é importante que todos aqueles que têm financiamento público tenham consciência da importância da diversidade e do pluralismo. Sobre o sermos menos
apetecíveis. Eu diria que a norma é tentarmos fazer apetecíveis pelo outro lado, ou seja, vocês têm que fazer a tradução, mas vocês vão ter muitos mais leitores. E não estamos só aqui a falar de leitores da comunidade científica, porque nós não nos podemos esquecer que nós não fazemos ciência só para nós. Para mim é absolutamente essencial que a sociedade em geral possa ter acesso a este tipo de documentos se assim o entenderem. E não podemos descurar a nossa obrigação enquanto membros da academia nesse sentido. Depois temos aqui a Carla, que agradece a excelente apresentação e pergunta: gostaria de saber como é que confrontam as duas versões, já que é absolutamente necessário que as duas versões sejam um espelho fiel uma da outra. É um trabalho muito divertido, posso dizer. Por norma, nós colocamos até um texto ao lado do outro e vamos comparando os parágrafos, isto de um ponto de vista mais formal, e além disso, há uma leitura dos dois documentos em si, logo de seguida um do outro, por parte dos editores, para garantirmos que eles são exatamente iguais. Portanto, sim, isto é um trabalho um pouco demorado, porque às vezes não coincide bem, mas é um cuidado que procuramos ter, porque importa efetivamente que aquilo que circula numa língua seja exatamente aquilo que circula na outra, e também temos a parte linguística, que procura ver as possíveis diferenças que possam existir, e isto é feito por uma tradutora profissional. Obrigada. Não sei se alguém quer fazer mais alguma questão, algum comentário, alguma partilha. Estejam à vontade. A Carla agradece. Estava aqui a olhar para os meus apontamentos enquanto alguém decide quebrar o gelo, e estava aqui só a olhar que tinha aqui uma nota a dizer que o facto de termos revisores de vários espaços geográficos e também autores é sem dúvida um benefício para a indexação, agora pensando também nos benefícios para a própria revista e não só para tudo o resto. Portanto, se calhar é uma questão que podem ter em consideração, e mesmo para as próprias citações, porque quanto mais leitores atingirem, maior será a probabilidade do impacto da revista, apesar de eu não ser muito favorável a essa questão ser maior, mas a verdade é que isto é um jogo e acho que temos todos que saber como jogar. Sim, sem dúvida. Vamos só aguardar um bocadinho, a ver se alguém quer dizer alguma coisa, no seguimento também do que complementaste. Penso que não. Acho que alguém falou. Não? Não, penso que não. Pronto, sendo assim, agradeço-te imenso, Marisa, foi uma partilha muito interessante, que também nos traz outras perspectivas, não é? E acredito que vai levar também nós, em que estivemos aqui a assistir, a uma grande reflexão sobre as práticas que se podem adotar. Agradeço também a presença de toda a gente que aqui esteve connosco. Aproveito para relembrar que tanto a gravação como a apresentação vão ser disponibilizados. Qualquer assunto que precisem podem nos enviar e-mail para o info@pabino.pt e, entretanto, digo que se tiverem alguma partilha que queiram fazer com as pessoas, com a comunidade, podem sempre enviar-nos um e-mail também e podemos ver de que forma é que podemos fazer essa apresentação. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada.